Agora sim! Agora sim, muito bom. Seja Vamos ver, bem-vindo. ó, a Sofia já está aí, muito bom. É, né? Pra Isso aí, papiar. é, isso Então, aí. gente, boa noite. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo. Eu sou a Jaqueline, sou doutoranda do Pós-Arc e representante discente. E hoje a gente tem a honra aqui de ter o professor Paolo, que vai falar para a gente sobre perder o medo de pesquisar. Vou ler um breve, mas não tão breve assim, currículo do professor Paolo. E me desculpa, eu fiz uma tradução do francês porque não ia rolar falar aqui. Então, o professor Paolo, ele é professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele estudou na Escola Nacional Superior de Arquitetura de Grenoble. Graduou em arquitetura pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, tem graduação também em filosofia pela Unicamp, mestrado em filosofia pela Universidade de São Paulo, onde também desenvolveu a sua tese de doutoramento. É membro do grupo de pesquisa Teoria Urbana Crítica no Instituto de Estudos Avançados da USP e no laboratório indisciplinar da EA da UFMG. Em 2018, ele realizou um estágio supervisionado com Michael Lovy, na Escola de Estudos Avançados de Ciências Sociais, em Paris. Autor do livro Reim, me perdoe a Curras, Corros, nas metrópoles delirantes entre Big Business e a Big Business. Publica textos, né, de situação e análise de conjunturas, de sítios, cartas capital. Junto à rede de BR Cidades, ele ganhou um prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, categoria de urbanidade, e trabalha com questões de produção social do espaço, direito à cidade, movimentos sociais urbanos, cultura urbana, teoria e história de arquitetura e urbanismo e filosofia contemporânea. Ufa! Seja bem-vindo. Eu passo a palavra para você e aí a gente vai começar o nosso bate-papo. As perguntas o pessoal pode ir falando aqui pelos comentários. A gente recebeu também perguntas previamente e aí a gente deixa no final da sua fala. legal. Obrigado, Jaqueline, obrigado aí da generosidade de escrever. Parece até que a gente é importante falando essas coisas, mas é mais para nossa mãe gostar da gente. E o que importa é que a gente gosta de fazer pesquisa e ser professor, estudar. Então, hoje eu queria falar sobre perder o medo de pesquisar. Isso significa que eu não vou fazer uma reflexão com uma validade geral, né? Mas a partir de constatações minhas e dos ciclos pelos quais eu passo e com quem eu interajo, né? Então, não vão ser também conselhos específicos sobre um objeto de pesquisa específico, mas propriamente da relação entre o pesquisador e o seu objeto de pesquisa, né? O pesquisador, a pesquisadora e seu objeto de pesquisa. Porque isso já é um ponto interessante, que é que fazer pesquisa é um trabalho com o qual a gente se identifica. Né? Então, mudanças e desestabilizações no objeto, e nós também muda a nossa relação com o objeto. Né? E muda também o objeto. Então, é uma coisa meio. É até estranho de pensar, mas é assim. Porque a gente se vê naquilo que a gente faz, e isso também é muito positivo. Então, eu vou colocar. Eu coloquei algumas questões. Uma primeira questão que eu vejo que é muito partilhada é aquela sensação de, puxa, eu não sei nada. Ou eu não sei nada o suficiente para ser digno de falar com essa pretensão científica. Né? E aí a gente fica, putz, mas por onde começar? E o que eu falo para alunos, para as pessoas com quem eu converso, comece por qualquer lugar. Por algumas razões. Primeiro, porque se a gente chegou até aqui,
se a gente entrou na universidade, passa pela graduação, a gente sabe bastante coisa. Então, esse de fato é um medo infundado. Uhum. E um outro segundo ponto, que pesquisar é descobrir, é ter a coragem e a abertura de enfrentar inseguranças e medos, né? Sim. E um outro ponto ainda, que pesquisar é investigar, experimentar, e isso significa se mover tateando. Então ninguém pesquisa aquilo que eles já sabem com Uhum. firmeza. Então é de se esperar que a gente tenha inseguranças, né? Sim. E um outro ponto também interessante é que a nossa ação, a nossa movimentação também muda o nosso estado de ânimos. Então, quando a gente sai do bloqueio por algum ponto em que a gente já se sente um pouco mais firme, a gente também volta a ter essa impressão, eu sei coisas, né? Uhum. Eu posso me movimentar. Então, isso para entender que pesquisar não é fazer um caminho linear. Pesquisar é sempre fazer uma costura de uma colcha, né, em que a gente começa pelas partes que estão mais sólidas, né, e aí volta a visualizar um todo. Mas faz esse movimento. Então, começa pelo capítulo 3, porque a gente tem certeza dele, mas aí a gente volta para o 1. E aí a gente faz um sumário e percebe o percurso que a gente quer fazer. E aí Uhum. fica mais claro os objetivos. Não tem problema, né? Porque esse processo, é nesse processo em que a gente vai tendo mais firmeza de onde a gente quer chegar. Então é um pouco, eu brinco com a expressão, vamos indo, vamos vendo, Sim. sabe? Eu acho que a pesquisa é assim. Um outro ponto que eu acho que a gente não tem noção, e quando a gente está muito inseguro, com medo, e tem uma sensação quase de abandono, né? De estar sozinho e não conseguir abrir isso. E a gente precisa perceber como fazer pesquisa é um diálogo constante. E eu começo. É um diálogo com as referências que geraram os acúmulos teóricos de um campo disciplinar, né? Que entenderam seus momentos históricos e nos ajudam a compreender o nosso, né? Uhum. É um diálogo porque a gente escolhe essas referências, né? Então, um primeiro ponto que eu diria, identifique qual a matriz teórica dos seus autores, das suas autoras, né, justificando as suas escolhas, e identifique quais as referências que ele e ela usam e fazem ajustes, atualizações, renovações, né? Mas também simplifique as suas escolhas para não fazer uma salada de fruta, né? Porque misturar autores de matrizes teóricas distintas também vai gerar mais Uhum. dificuldades na hora de fechar. Um outro ponto que é muito importante a gente construir ambientes cooperativos com outros pesquisadores, né? Laboratórios, grupos de pesquisa, grupos de estudo, né? Com pessoas que têm interesse em comum e percebam que as trocas geram avanços para todos, né? Isso também nos tira do estado de angústia e de insegurança, né? Evitar competições desnecessárias, né? Vamos deixar isso para o mundo corporativo, né? Porque a Uhum. competição ela gera esse ambiente tóxico, defensivo, de controle e bloqueio, né? Então, os ambientes abertos à cooperação, eles geram essas trocas mais intensas, né? E a abundância coletiva, né? Os ambientes se tornam inventivos e mais produtivos. Então, ainda que a gente sinta medo e insegurança, quando a gente é capaz de colocar isso e trocar e ouvir, ver que a nossa dúvida é recorrente, ela é significativa e outras pessoas já tiveram dúvidas parecidas. Então, o ambiente cooperativo ele permite essas trocas, né? Isso é muito importante. Tentar ver como o seu trabalho também está inserido, né, também num leito histórico de outras pesquisas, né? Uhum. Então, fazer pesquisa vai ser sempre
vai ter sempre esse passo de levantar, então, quais as contribuições foram dadas antes de nós, né? E é esses diálogos que eu tô colocando aqui. Então, reforço, e isso vai ficar mais claro em seguida, de que fazer pesquisa é sempre um diálogo. Uhum. E até no limite, a gente vê isso sempre na folha dos agradecimentos, que até é um trabalho coletivo mesmo, né, em que no final as nossas descobertas, elas nem parecem nossas só, né, porque elas aconteceram nesses diálogos, nesses encontros, e também quando a gente fala, a gente vê melhor aquilo que a gente está pensando e escrevendo, né? Isso é muito importante, por isso também a importância dos diálogos e dos ambientes cooperativos, onde o diálogo é bem recebido, né? Bem acolhido. Então, acho que isso é importante para sair também desse estado de insegurança. Uma outra questão que a gente sempre trabalha, e eu acho que é muito recorrente, é a de que, será que na minha pesquisa tem valores envolvidos, tem interesses envolvidos? Uhum. Ou eu estou conseguindo não me colocar na pesquisa? E essa parece uma questão boba, mas é uma questão muito, muito importante. Essa foi uma questão da filosofia da ciência, da filosofia da sociologia, né? É uma questão que uma sociologia crítica se colocou. A gente não vai entrar nesse debate aqui, eu não vou me adentrar muito, a gente teria bastante referências para falar sobre isso, mas eu vou só, então, defender aqui que a ciência, ela não é um fim em si mesmo. E o conhecimento não é um fim em si mesmo. Ele também não é só um objeto útil que se reduz à utilidade ou a um valor de investimento e retorno. Não. Mas ele não é um fim em si mesmo. A ciência e o conhecimento eles são bens humanos que visam contribuir para uma sociedade livre e efetivamente democrática. Sabe? Sobretudo se a gente pensar que a ciência, como a gente conhece hoje, são ciências que se forjaram também nas sociedades modernas. Isso vai ficar claro um pouco daqui a pouco. Uhum. Mas então, quando eu digo que tem que... E vamos para questões bem próprias do nosso campo disciplinar, então, né? Se ela tem posições ou não. Então, a gente está numa realidade em que no Brasil tem 6 milhões de famílias sem casa. Uhum. No Brasil tem 13 milhões de pessoas que moram em favelas. Tem mais milhões e milhões de pessoas que não têm acesso à rede de água e de esgoto. Então, isso é do nível da barbárie, né? Isso é do nível do inaceitável. Então, uma ciência ela tem que estar assentada nessa realidade, né? Ou então, um outro ponto da nossa... Por que o fazer arquitetura, então, que 85% metade da população, esse é um dado que a gente conhece, metade da população brasileira já construiu ou reformou. E só 15% desses se valeram do serviço de arquitetura. Então, alguma coisa tem de errado nessa equação aí. Então, a gente precisa entender, a gente tem a ideia da função social da arquitetura está ligada a isso. A gente tem uma situação de conflitos, de contradições, né, de desigualdades, né, que são, se a gente quiser, inaceitáveis, que passam por vezes como normais, mas que a gente precisa enfrentar elas com muita franqueza. Então, essa é uma premissa fundamental, de que os avanços técnicos, construtivos, assim como os acúmulos disciplinares, eles devem apontar para uma democratização
dos saberes, uma democratização dos bens, infraestruturas e serviços das cidades. Sim. Então, essa é uma premissa que, se a gente quiser se colocar essa questão, a gente pode ter esse é um critério justo e muito certeiro a respeito. A gente pode se questionar e divergir a respeito das causas, né? Como chegamos até aqui, mas que são questões legítimas e que é um critério legítimo, ele é. Porque, afinal, a ciência e o conhecimento, ele não é algo solto dessa realidade e desses sujeitos que pensam e constroem esses conhecimentos, né? Então, só que um ponto que é interessante, quando eu estou dizendo que as ciências, elas têm essas premissas que carregam valores e princípios, eu não estou negando a objetividade delas. Né? Pelo contrário, né? Eu estou reconhecendo justamente que a gente precisa sair de uma posição ingênua ou cínica, né? E que a gente precisa contar ainda com muito mais atenção, né? Primeiro, que há fatos e processos reais, inegáveis. Então, esses números, eles podem dar diferença. Eu falei aqui de cabeça, eles podem dar pequenas diferenças, mas eles estão ali. Isso é um fato. Então, os nossos conhecimentos, eles vão se assentar em fatos, né? Esses, como eu disse acima, são fatos, são mensuráveis, são quantificáveis, né? Então, isso é sólido. Isso é um caminho a partir do qual a gente procede, a gente avança, né? Porque acho que o medo e a insegurança, ele é sempre essa situação de algo dissolvido, né? Algo indefinido, a partir do qual a gente não sabe dar nenhum passo, né? É a dúvida radical, né? Ela é isso. Então, eu estou passando aqui por pontos que nos asseguram dessa possibilidade de avanço do conhecimento. Então, se por um lado eu disse, sim, há valores, há princípios e há um horizonte democrático, eu estou dizendo que há objetividade, né? Porque também esse é o medo, né, de nunca chegar a ser objetivo, né? Então, há objetividade nesses processos e fatos. E aí, um outro ponto muito importante que mostra essa relação entre um princípio democrático que ele funciona para a sociedade e também para o conhecimento, que é o princípio da transparência. Né? Ser o mais transparente e assertivo possível a respeito dos nossos objetivos. Né? Pensar quais são eles e expô-los de maneira direta e assertiva, né? Os nossos objetivos, os nossos referenciais teóricos, com quem a gente está pensando, né? Quais são as nossas hipóteses e as nossas chaves de leitura e as nossas metodologias, né? Isso tudo porque, dito de modo franco e transparente, e isso se soma também a justificar as nossas escolhas, né? Escolhi tal objeto por isso, isso e isso. Escolhi tal metodologia nesse momento por isso, isso e isso. Essa transparência é que nos permite que o seu leitor, a sua leitora, o seu avaliador, que ele vá ter clareza sobre os recursos de análise que você usa, né? E perceber o quanto ele se convence com isso ou não, né? Que aí o conhecimento é isso, ele é passível do debate. Sim. E esse é um momento interessante da gente discutir isso, até como uma retomada na confiança nos conhecimentos científicos, porque você veja que quem é dogmático, ele não debate, ele silencia, ele evita o debate. Não por acaso o nosso presidente não foi em nenhum debate, né? Não por acaso, se ele é questionado de alguma coisa que desestabiliza a opinião frágil dele, ele fala: acabou a entrevista, hein? E sai. Então, ou um terraplanista,
o que que ele faz? Ele acusa o opositor de algo e desestabiliza o opositor porque ele evita entrar no debate sobre o objeto, né? Sim. Então, o conhecimento sólido, consistente, ele esclarece o máximo possível, ele é transparente o máximo possível a respeito do seu objeto, né? Uhum. E o debate se dá nisso que eu falei, os objetivos, o percurso, os referenciais teóricos, as metodologias, né? Então, por isso que a transparência é fundamental. E o interessante é a medida, e isso não se dá, claro, no primeiro mês de pesquisa. Como eu falei, os caminhos são tateantes e a gente Uhum. precisa lidar com isso, né? Por isso que a gente faz um capítulo, volta para o sumário. Será que o meu objetivo, ele é de fato o objetivo final ou ele era um passo no percurso de análise? Ou será que ele ajudava na minha metodologia? Isso vai ser recorrente. A gente vai muitas vezes ter essas impressões, né? Então, à medida que a gente ganha clareza nesses pontos, é que os nossos argumentos vão se tornando mais assertivos, mais diretos e consistentes, né? Porque a gente amadurece, então, as limitações. Cada vez que a gente é transparente, direto, a gente percebe, puxa, nesse ponto o argumento está funcionando bem, Uhum. nesse ponto aqui ainda não. Não. Uhum. E aí você vai buscar outras referências, vai buscar outros momentos históricos, enfim, depende daí do seu objeto, né? Mas estou ainda falando dentro do nosso âmbito, né, de Uhum. arquitetura, urbanismo, Sim. dentro de uma realidade social urbana e tal, né? Uhum. Ah, mas um outro ponto, e aí eu já achei, vou me aproximando um pouco mais do fim da minha fala, é que a gente precisa entender esses processos objetivos, materiais, mas também a gente precisa saber que a realidade social humana ela é feita de camadas simbólicas. Uhum. Isso é muito importante para o nosso campo disciplinar. O que a gente pode chamar então de representações ou de elaborações culturais, porque elas também formam um imaginário urbano. E esse imaginário permeia decisões justificativas que orientam a produção do espaço urbano, sabe? Orientam os estigmas que criam muros, os estigmas que naturalizam a limpeza social do centro, né? Uhum. As políticas higienistas que a gente conhece desde o Osman, eles se assentam em camadas simbólicas de desumanização de certas populações, né? Quando a criminalização de movimentos sociais populares, ela Uhum. funciona como uma camada simbólica de estigmatização, né? Sim. Quando a Teresa Caldeira ela estuda os condomínios fechados, ela fala da importância da fala do medo. Porque são essas narrativas que constroem um mundo que justifica ter os enclaves fortificados. Quando não é bem por aí. E aí ela vai desvelar esses processos que constroem esse imaginário urbano e essas representações. Mas é muito importante porque muitas vezes a gente, uma geração talvez anterior, que estudou então as dinâmicas urbanas, né, o crescimento urbano, os eixos de crescimento, eles estão em chaves mais estruturalistas, mais totalizantes, eles entraram demasiadamente nesses processos objetivos, né, Uhum. que aí se tornam processos impessoais. É como se a urbanização fosse um processo sem sujeito, né? Quando você Sim. lê aqueles livros dizendo, então, porque o crescimento se deu no eixo sudoeste, tal, do centro antigo para o centro novo, da segregação, tal. Você fala, tá, mas quem são os sujeitos que engendraram esse espaço? Então, eu acho que uma boa pesquisa hoje, ela vai saber combinar essa camada dos processos objetivos
dos fatos, né, os processos históricos objetivos, e também essas camadas simbólicas, né? Por isso que é tão importante a gente entender, então, quando se trata de falar da produção do espaço urbano, entender essa relação entre sujeito e sociedade, entre sujeito e espaço. Uhum. Né? Que é um outro ponto, quando você estuda os movimentos sociais, por exemplo, que foi o meu caso no doutorado, como mudanças nos sujeitos levam a mudanças nas relações que eles têm com o espaço. Isso é muito importante, porque a cidade, as nossas cidades, elas não foram feitas para todas e todos. Elas foram feitas para camadas específicas. E outras camadas, outras classes sociais, eles vivem essas cidades com estranhamento, como se essa cidade não fosse para eles, não fosse deles. E de fato não é. Porque, vamos combinar, que São Paulo, entre 2009 e 2015, tem uma alta no valor de imóveis de 220%, quando os salários subiram 70%. Então, quem vive de salário não foi feito para morar nessa cidade. E Floripa não é muito diferente disso, né? Então, a alta especulativa de imóveis, ela sobe muito acima e puxa o custo de vida. Eu moro numa subida, então as motos passam acelerando, está incluído na conversa sempre Tá, esse barulho. com certeza. É Então, viver a cidade, né, de outra forma. para dar uma concretude na conversa. Então, essa alta especulativa na venda e nos aluguéis, ela puxa o custo de vida que quem vive de salário não acompanha. Então, por questões muito objetivas, mas também simbólicas, essa cidade não foi feita para essas pessoas e elas não sabem muito bem por quê, muitas vezes. Elas acham que elas não foram suficientemente capazes de conseguir estar ali, né? De comprar uma casa e tal. E aí, quando ela entra nesses espaços, desses movimentos, ela se dá conta que não é uma culpa dela, mas que esse é um processo de uma urbanização, que é um processo histórico, que vem de gerações e gerações, e que realmente essa cidade não foi feita para ela, e o Estado, que é a entidade que a princípio era para governar em nome de uma coletividade, não o faz. Eu venho agora recentemente da cidade onde eu nasci, e é muito engraçado. O prefeito passou 4 anos reclamando que ele não tinha verba. Aí, agora, no ano de eleição, eles abrem duplica a via, faz rotunda, faz ciclovia para abrir frente para loteamentos dos donos de terra, das famílias de donos de terras que vão investir na campanha. Então, é de um cinismo e um afronte à nossa inteligência. Né? Só que quem vive o cotidiano da cidade não se dá conta desses processos que estão no subsolo da urbanização, né? E que inviabilizam a democratização da cidade, do solo urbano, dos bens e serviços. Então, por isso é que um conhecimento científico, consistente, rigoroso, ele coincide com esses horizontes democráticos, que às vezes é um pouco duro. Só que esse é uma expressão de um autor que não tem nada de esquerdista, que é o Immanuel Kant, no texto O que é o esclarecimento? E ele diz, ousa saber, porque o saber ele exige uma dose de ousadia, de enfrentamento e de insubmissão. Então, muito dos nossos medos, às vezes, eles são mais de a gente enfrentar essas opiniões consolidadas que também vêm de centros de poder. Né? Então, ousar saber significa ter esse gesto de insubmissão e de ousadia de precisar dizer coisas que às vezes doem ser ouvidas. Então, é assim que eu queria terminar com essa frase de efeito. Maravilha. Obrigado. Nossa, eu tô com muitas perguntas aqui. O pessoal, se quiser ir escrevendo pergunta aqui pro professor, também pode ir escrevendo nos comentários.
Mas eu queria voltar numa coisa que tu falou no início sobre a questão linear da pesquisa. E porque assim, a gente, e agora pensando, né, até no meu processo, tanto do mestrado quanto do doutorado, a gente estabelece uma hipótese e vai na busca de referência, de informações que validem aquela hipótese. Uhum. E aí, né, eu até anotei aqui que até vi um vídeo hoje sobre isso, que é o método linear da tentativa única. Aham. Não te permite chegar na hipótese e a hipótese dá errado ou ela dá certo. E a gente não quer que a nossa hipótese dê errado, porque a gente não Aham. quer voltar tudo de novo, entendendo. E aí é aquela lógica que tu colocou do diálogo, de começar de novo e de fazer Uhum. tentativas. Uhum. E eu acho que esse é um processo que talvez amedronte muito, justamente de achar que a gente está perdendo tempo, É. chegar numa hipótese equivocada, Uhum. e aí a gente acaba tentando validar de todas as formas aquela Sim. hipótese colocada inicialmente, né? E Uhum. aí isso vale, assim, enfim, para qualquer pesquisa, né? Mas eu acho que até nas referências que tu colocou aí de exemplos de pesquisa, também isso é muito, né? Às vezes a gente vê uma situação real valida por uma questão social, né? As pessoas falam que é assim, então eu vou validar dessa forma. E que, na verdade, Uhum. às vezes a resposta é outra e a gente não, né? Na pesquisa a gente pode encontrar outras respostas, está aberta a outras respostas, né? Então, eu Sim. queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão de que a pesquisa ela precisa ser contínua mesmo, né? Uhum. É muito legal a sua questão e ela nos leva também a uma questão que foi muito abordada na filosofia das ciências, é que a gente, por uma tentativa de dar rigor e consistência para o conhecimento, dar um estatuto científico para ele, o que Uhum, aconteceu no início aí das ciências humanas é que elas se valeram do modelo da matemática e da física e foram transportados para as ciências humanas, né? Então, quando se diz que você coloca uma hipótese e ela é uma hipótese inválida e isso nos invalida, é como se a gente estivesse raciocinando assim: você bota uma equação lá e você colocou um reagente errado e deu errado, tudo errado e começa de novo. uhum, Isso é como se a gente, como se não existisse memória, como se não existisse história. Ele é um exemplo tão simplista que ele não está de acordo com a realidade histórica, porque a realidade histórica é ela que vai assentando essas evidências e uhum, vai assentando camadas de referências que já nos ajudaram a entender esses processos históricos, né? Então, foi um erro que ninguém mais comete essa, e a gente não é menos objetivo e menos rigoroso por conta disso, né? uhum, É um debate longo, né? Mas o fato é que simplesmente não funciona. Usar, e a gente tem exemplos históricos disso, né? Que usar metodologias e referências das ciências humanas, das ciências exatas para as ciências humanas, ela gera ideologias, gerou o neocolonialismo e ela acabou, sem perceber, reforçando uhum. estigmas que já eram dominantes. Mas tudo bem, não vamos entrar nesse ponto. Vamos ficar aqui nessa discussão, então, de que é através dos processos históricos que a gente tem esses acúmulos de evidências, né? E também processos históricos de autores que pensaram o seu momento histórico, né? Então, aquilo que eu falei, de que a gente nunca está sozinho fazendo pesquisa, porque afinal, ninguém está começando do zero, ninguém tem a pretensão de ser um vanguardista que começa da tábula rasa, né? Então, quando você escolhe as suas referências, você está como que gerando fundamentos para suas hipóteses.
né? Então, esse é um primeiro ponto. Então, realmente não existe isso de ter uma hipótese completamente inválida. Ela pode ser pouco consistente. Ou eu vou dizer mais para você, eu estava numa banca, em algumas bancas recentemente, é que o que eu vejo é que esse medo de pesquisar, e que é um medo legítimo, porque o ambiente universitário ele constrói um pouco, né? Essas distâncias, essas dificuldades, enfim. É que a gente, no final, o que acontece é o contrário. É que a gente tem hipóteses, é que elas são muito. ah, elas são prudentes demais até. Elas beiram a obviedade, Uhum. sabe? Você tem uma análise geral de um autor que fez uma análise, uma teoria geral. E aí a sua hipótese é só uma pequena dedução de algo que já está posto. Uhum. Então, por quê? Porque a universidade cria esse ambiente austero, né, vertical, e aí você não tem autonomia para se colocar questões de fato ousadas e corajosas, né? Uhum. Então, a meu ver, esse é hoje uma questão que quando a gente supera um pouco o medo, esse é sim uma questão, a necessidade da gente colocar hipóteses e questões mais ousadas. Mas Uhum. ainda voltando um pouco um pouco mais para tentar ajudar esse processo, é que quando a gente faz hipóteses, a gente sabe os pontos em que elas são mais firmes e consistentes. E Uhum. aí a gente vai costurando isso e, e vai ficando claro as pontas que ainda estão abertas. E aí a gente vai vendo que pontas a gente tem que cortar, e isso é intelectualmente honesto, e isso é científico. Eu puxar uma nota e dizer, eu não vou dar conta de demonstrar e afirmar isso nesse momento, porque eu não vou conseguir argumentar o Uhum. suficiente. Puxa uma nota e você diminui a sua hipótese, diminui o seu recorte e vida que segue, né? Sim. E nos outros lados você vai identificar. Porque quando você desenvolve o ponto que você tinha firmeza, você percebe os limites do seu argumento. Uhum. Você vê até onde você pode chegar de modo consistente e vê para onde tanto aquilo se desdobra. É por isso que às vezes eu escrevo o último capítulo e depois eu volto para o primeiro, e depois eu vou para o segundo, porque é aí que eu vou amadurecendo, então, como o meu objeto vai ganhar consistência e que forma ele vai ganhar no final. Então a gente não tem que ter medo, essa também. Não tem que ter medo de fazer o vai e volta e não tem que ter medo de mudar um pouco, ajustar o objetivo. Porque às Uhum. vezes, conforme a gente avança, a gente fala, putz, mas esse objetivo aqui, ele era meio óbvio, Uhum. ele era meio fraco, e agora eu consigo ser mais consistente e incisivo se eu colocar isso aqui a mais. Uhum. Então, isso eu acho um sinal de maturidade e de uma pesquisa boa. Você não vai saber o seu objetivo quando você entregar o projeto e passar no doutorado. Você tem que saber o objetivo com mais clareza na metade do processo. Sim. Talvez, talvez na qualificação vai ficar mais claro, né? Uhum. Mas é impossível que você saiba no primeiro momento, né? Sim. Bom, para a gente. Vou aproveitar o gancho que a Julita aqui escreveu. Se É, tem um jeito mais aberto de fazer pesquisa hoje, para além do modelo de hipótese sim e não, como iniciamos pesquisas abertas, mantendo a consistência? legal, muito boa. Obrigado aí, Júlia. Eu acho que assim, quando a gente está falando, eu acho que manter pesquisas abertas e consistentes é manter uma complexidade da realidade social, né? Da Uhum. realidade histórico-social, né? Porque aí, nesse nível, a gente não tem sim e não. Não tem só sim e não. A Uhum. realidade social ela não funciona desse modo binário, né?
sim. Ela tem contradições em que o mesmo processo ele engendra elementos que apontam para uma coisa e apontam para outra. Você quer ver algo muito fácil da gente mobilizar paixões e manter uma complexidade aberta? Discute junho de 2013. Sabe? Discutir o Brasil contemporâneo, sabe? E manter um objeto em aberto é o que há de mais saudável quando se discute um objeto cujas contradições se mantêm. Né? Então, se você estudar uma equação, ela tem que dar o mesmo resultado. Se você estudar um objeto morto, ou um objeto da natureza não humana, um gato é sempre um gato. Né? Um peixe é sempre um peixe. A realidade social humana, ela tem que ser aberta. Então, se há alguma coisa fechada no diagnóstico, se há alguma coisa que não tem nada em aberto, numa pesquisa sobre a realidade social humana, histórico-social, alguma coisa está errada. Né? Então, é salutar que a pesquisa se mantenha nesse grau de complexidade e de abertura, né? Porque o que a gente pensa ainda está num processo vivo, né, de transformações. Eu acho que é um pouco isso. E aí, o interessante é identificar o que não fazer. Que eu acho que quando você tem essas análises... só antes disso. Então, quando eu estou falando de hipóteses, não é uma hipótese também no sentido das ciências duras, das ciências de objetos mortos. Né? Hipótese significa que você coloca questões para o seu objeto. Porque o seu objeto também não fala por si só. Né? Um objeto de análise, você faz recortes. Eu estou usando hipótese aqui num sentido mais amplo, mais lato, assim. Né? De que quando você faz uma questão, você já tem uma hipótese. Né? Quando você escolhe, tudo aí há premissas. Né? Então, as hipóteses são um pouco isso, assim, que eu estou dizendo, que aí vão também dar sentidos para sua pesquisa, e não no sentido assim, hipótese, minha hipótese é de que há, e se não, então não há. Não é nisso, né? Acho que é nesse sentido que eu estava dizendo, das inquietações, das questões, que a gente tem clareza sobre elas. E aí, continuando nessa questão, o Mário Pacheco, ele mandou para a gente a pergunta: o medo dele, né? Construir uma argumentação não convincente, mas pretensiosa, que prometa demais e não cumpra. E aí, acrescentar isso, uma discussão até que a gente teve com a Fernanda Dil, né, numa das últimas lives, era sobre que o nosso trabalho de pesquisa, e aí tu me corrige se eu estiver errado, a gente não tem a pretensão de mudar o mundo, né? Mas contribuir um pouquinho para uma melhoria ou para uma reflexão em cima daquela discussão, do objeto na qual a gente está estudando. Eu acho até que tranquiliza um pouco saber que, né, a gente não está buscando respostas, mas uma contribuição ao conhecimento a um determinado objeto, né? Então, eu queria comentar em relação a essa questão de não termos uma argumentação convincente, né, em relação à pesquisa. Eu acho que uma argumentação convincente é um pouco aquilo que eu estava dizendo, assim... eu acho que, primeiro, claro que uma pesquisa, ela tem recortes, né? Ela não tem a pretensão ela não tem, nenhuma pesquisa mais tem a pretensão de ser um sistema filosófico que dá resposta para todas as coisas. Né? Então, vamos dizer... Um filósofo como o Kant ou Hegel, ele tinha a pretensão de explicar tudo que há de mais fundamental na realidade, os princípios primeiros que estruturam toda a realidade. Então, a ciência,
ter recorte, delimitar objeto, já significa que você vai deixar coisas de lado. Sim. Né? E aí eu acho que isso é um sinal de maturidade e o seu argumento ele vai sendo mais consistente à medida que você tem clareza sobre onde ele não vai abordar e onde ele vai abordar. Uhum. Então, ser consistente também passa por isso, puxar a nota e dizer, ou então, fala o seu objetivo e no último parágrafo da introdução, fala o que não é o seu objetivo e o que você não vai fazer. Porque se você tiver alguém chato na banca, ele vai apontar o dedo para você e vai falar, ah, mas você falou isso, não sei o que, não sei o que. Então, isso é interessante. Um trabalho bom de pesquisa, que é uma construção textual também, ele se previne em relação às objeções. Então, uma pesquisa madura, consistente, ela previne as objeções, sabe? Ela se previne das críticas. Isso é muito filosófico. Você saber, é possível objetar isso. É possível questionar tal coisa. E aí você traz isso para o seu texto e fala, eu já previa, já me preveni, está aqui. Isso cresce muito o seu argumento. Uhum. Né? E outra coisa, para um argumento que ele não seja pretensioso, é que ele seja transparente. O objetivo é esse. As minhas premissas são essas e os meus passos são esses. Então, o que você pode ter são debates a respeito das causas, se as suas causas que você elencou são suficientes, se as matrizes teóricas que você escolheu são as melhores. Isso pode acontecer. Um debate saudável pode acontecer. Mas se você fez isso que eu estou dizendo, recortou, disse qual é o recorte, esclareceu o seu objetivo, esclareceu os passos e os instrumentos que você usou, isso é consistente. Uhum. Agora, você não precisa querer que alguém concorde com as suas escolhas e as suas justificativas. Né? E aí tudo bem. Só que é como um diálogo que simplesmente, em algum momento, a gente para. A Jaqueline, ela se convence até tal ponto e até tal ponto não. Uhum. Eu não me tornei professor porque todo mundo concordou comigo em tudo. Né? Então a gente também tem um pouco que perder essa expectativa de que fazer pesquisa vai ser convencer todo mundo e pedir amém. Então talvez seja importante discordar, gerar dissensos. Né? Sim. E aí, nesse sentido, eu acho que a pesquisa, tudo bem, ela não transforma as relações sociais, ela não transforma... Não sei, eu tenderia a dizer que a pesquisa, se ela identifica conflitos, ela parte de incômodos, ela transforma a realidade, sim. Então, ela tem esse objetivo. Se ela não transforma a realidade diretamente, ela transforma os sujeitos que constroem essa realidade. Sim. Então, eu acho que ela pode ser uma contribuição, e eu diria que ela só é uma contribuição consistente se ela tiver esse objetivo e essa um pouco dessa pretensão. Né? Que ela pode ser medida, pode ser calibrada, porque também a gente não precisa achar que, não significa achar que o seu doutorado vai ser o seu trabalho final e da vida e que com ele você vai mudar tudo. Não é isso. Mas é guardar para a pesquisa essa força, né, disso que eu estou falando, de ousar saber. De ter, de identificar qual é o incômodo, identificar qual é o conflito e dizer e trazer à tona esse conflito na sua crueza, nas suas contradições. E outra coisa é que a pesquisa, aí sim, ela tem a função de, diante de um estado atual de coisas, ela vislumbrar horizontes possíveis.
Então, quando eu estou chamando de hipótese, eu estou chamando de, a gente pode entender como o possível também, né? Aquilo que não está dado hoje. Sim. Porque a realidade que é reproduzida, e aí voltando para a arquitetura e para a cidade, é uma realidade da mediocridade, da reprodução daquilo que é de investimento e retorno, do que tem para hoje. Então, fazer pesquisa significa se colocar do ponto de vista do possível, né? Uhum. Daquilo que não está dado hoje. Sim. Porque se for para reiterar tudo que já está dado, é Nem precisa, né? conversa de almoço em família, Sim. né? É a nossa Então, questão, na verdade, né, como pesquisadores. exato, exato. E até me veio agora, quando tu comenta de ter essas objeções na pesquisa, daí vem a importância do trabalho cooperativo, né? De estar no diálogo, de poder. Ex Porque exato. eu acho que é na hora que a gente expõe, né? Uhum. Eu já convidei os alunos para virem aqui e falarem dos seus trabalhos, justamente Isso. na hora que a gente fala, que a gente reflete, que a gente troca ideia e a gente Uhum. vê coisas que podem melhorar, coisas que estão legal. Então, acho Isso. que essa é a importância, né, nesse processo Isso. de construção colaborativa. Exatamente, porque a gente precisa desse espaço de debate focado nos objetos, né, que é um ambiente eminentemente cooperativo, porque aí Uhum, você identifica, eu vou identificar, eu vou ter um outro olhar, uma outra perspectiva sobre o seu objeto, mas uhum, sem te atacar, porque o que a gente vê hoje no na nossa conjuntura e nos ambientes tóxicos, competitivos, é que eles não se focam no objeto do debate e eles vão e te atacam. Então, quando você tem um ambiente desse tipo, você se fecha no medo, ou se fecha na austeridade, mas você também se fecha para não mostrar, para não se mostrar e não mostrar o seu trabalho. Então, sim, por isso que eu falei do ambiente aberto, cooperativo de diálogo, porque aí você constrói esse objeto, né? Então, eu trago, ó, essa é uma possível objeção. Aquilo lá é importante, aquele é o ponto forte do seu argumento, né? uhum, Aquele autor te ajuda mais, uhum, sabe? E aí sim a gente vai tendo, como você fala, porque fazer pesquisa é objetivar, é exteriorizar. Tanto que eu tenho um pouco assim, sentar e escrever é a melhor coisa que eu posso fazer para minha ansiedade. Porque é depois que eu vejo ali, puxa, era isso. Então aí eu entendo, sabe? Eu falar a mesma coisa, né? Então, realmente a gente precisa dessa interação. sim. A Mari colocou aqui que sim, os apontamentos dos pares e discordâncias revelam outras, eu acho que é primícias, né, de nossas pesquisas, tanto para uma visão divergente, quanto para que Uhum. tenhamos mais recursos para estabelecer novas ideias. E é justamente isso, né, da gente compartilhar e poder construir junto, né? A pesquisa é Sim, isso, é uma construção. é. é. Inclusive, isso vai um pouco no sentido da questão da Júlia, de que um objeto de pesquisa, que é um objeto complexo, ele se adianta em relação às objeções e ele também esclarece os pontos em que ainda tem dificuldade de avançar. Uhum, Porque você também, esse é uma outra maturidade. uhum, Porque muitos filósofos, eles eram um pouco egocêntricos assim também, né? E eles achavam que eles iam meio que finalizar. sim, Depois deles, não precisa de mais nada. uhum, Nada mais precisa ser feito. Porque o estrutural, o principal, tá aqui, sabe? Na minha obra. E aí o resto é só tocar a vida que tá tudo bem. Então, passado esse momento mais narcísico do conhecimento, a gente tem que ter essa maturidade, ó. Aqui eu contribuo, nesse ponto ficou em aberto, porque aí você vai ter os seus orientandos, os seus interlocutores, que vão também avançar nesses pontos, né? Vão uhum, testar esses outros pontos. Então, é maduro e é humano se colocar nesse lugar uhum, onde
você né, identifica caminhos, abre alguns caminhos e eles ficam abertos para seguir, né? Uhum. Isso eu acho que é muito importante também, né? Sim. Eu vou dizer que falta 3 minutos para mandarem a gente embora. Ah, Passou muito que rápido. pena. Isso foi bom. A gente pode ter outros papos aí, né? Sim, até teve outras perguntas que foram até mais da método, né? Tipo coleta de dados, organização de Uhum. tempo, como fazer votação, né? Sem esquecer ninguém, que são os medos que acontecem. Mas Aham. a gente pode pensar em próximas lives para falar sobre isso. Mas eu É. queria que tu fizesse as considerações finais, né? Nesses 3 minutos que nos resta aqui da live. Sobre esse tema, né, que para a gente é tão, às vezes, angustiante, né, quando se fala de pesquisar, né, e aí vem todos esses medos que a gente falou aqui. Uhum. Uma questão, o Fernando Flash está perguntando se a transmissão vai ficar salva. Onde que ela Vai fica ficar salva? aqui no IGTV por uma semana e depois ela vai É. ficar disponível no YouTube, no canal do Pós-Arc. Ah, o Pozar tem um canal de YouTube, Tem então. Que no YouTube, chique, eu nem se inscreva, sabia. tá? Olha só, que bom. Legal. Bom, essa questão de metodologias é uma questão muito importante. A gente teria horas e semestres aí para discutir sobre ela, né? Já a questão sobre citar, é claro, a gente, né, esse é um básico aí também da transparência, né? Identificar de onde isso vem, localizar para que a outra pessoa, o seu leitor, a sua leitora, tenha Uhum. condições de chegar, né, de onde você extraiu isso e tal, para evitar plágios aí, igual tem acontecido nas autoridades políticas. Também essa honestidade intelectual, essa transparência, como eu falei, também passa por isso, né? Na referenciar os seus Uhum. autores. Uh, eu terminaria, então, pensando no tema, né, de perder o medo de pesquisar, eu diria um pouco isso, vamos indo e vamos vendo, né, que o principal é não bloquear, não ficar no zero absoluto, né, e partir disso, de que a gente sempre sabe coisas, é impossível não saber de nada, né? E que o próprio processo de se colocar em movimento, então, de assegurar algumas coisas, assegurar elementos como sendo firmes, já são fundamentais para que a gente continue a avançar. Eu falei que o Instagram ia mandar a gente embora. Que chato, né, meu? Corta assim, pô, do nada. Mas tudo bem, acho que o pessoal a maioria já entendeu, tava só fechando e tal, ia dar um tchauzinho, mas muito bom, era meio isso, sobre fazer o caminho, né, caminhando, e que é assim que a gente avança mesmo. E até, enfim, cortei aqui já. Então, Aí, acho que. Mas é isso mesmo, tá valendo e foi muito bom, obrigado aí de novo. O papo nossa, foi a gente que bom, agradece, foi ótimo. animado. E fica aberto, não, esse espaço para a gente poder conversar, não só sobre essa questão de perder o medo de pesquisa, né? Acho que Sim, discutir, por exemplo, o direito à cidade nesse momento no qual a gente está vivendo é bem interessante, sim, a dica, né? sim, verdade. E ó, a Sofia já disse que tem que ter mais lives assim, sobre pesquisa, ensino e extensão. E então o convite, né, vai ficar sempre aberto. Quando quiser aparecer, Isso, o bate-papo sempre acolherá. A gente legal. agradece mais a explanação e, e vamos indo e vamos vendo, né? Isso aí já pegou o espírito da coisa, é isso aí. Vamos indo e Então vamos. tá, bom, boa, obrigado de novo e com certeza vou propor coisas e avançar nesse debate aí que temos muita coisa a conversar.
Tá ok. Obrigada. Boa Beleza? Então tá, noite. um abraço para você e para todo mundo aí também que voltou ainda Dá persistente, para dar o né? tchau, né? Voltou para dar o tchau. Essa galera é foda, esse é camarada. Então tá bom, pessoal, obrigado aí também, um abraço grande. Tchau, tchau. Então Boa tá, noite. tchau, tchau, até.